Bom, como eu disse, eu quero que você conheça um pouquinho da minha história, para você saber da minha trajetória. Eu comecei minha vida comercial aos 13 anos de idade, no mês de março de 1989. Eu morava na cidade de Paulista, região metropolitana de Pernambuco, e um dia eu cheguei para meu pai com 13 anos e pedi para ele dinheiro para ir para o cinema com a namorada. Imagina, eu com 13 anos, tinha minha primeira namorada, e a namorada tinha 19. Imagina você, eu não sei se o cara de pau era eu ou ela, mas enfim, eu tinha 13 anos, ela tinha 19, e eu pedi dinheiro, eu marquei com ela para ir para o cinema, e pedi dinheiro a meu pai para ir no cinema. E meu pai falou para mim assim: olha filho, você sabe que quando o papai tem, papai não nega. E era verdade, ele quando tinha não negava. Mas o fato é que ele disse assim: hoje eu não tenho. Imagina você, um menino de 13 anos, namorando com uma mocinha de 19, ele se achando um homem, ele vai lá e marca para ir para o cinema sem ter R$1 no bolso, contando com o bolso do pai. Agora imagina que mico, ou melhor, isso não foi um mico, foi um King Kong. Imagina que King Kong que eu paguei ao ter que dizer para minha namorada que eu não tinha dinheiro, porque eu era um menino, eu era um liso, não tinha dinheiro para ir para o cinema com a minha namorada. Isso me fez tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu decidi que nunca mais na minha vida eu ia ficar sem dinheiro. Que nunca mais na minha vida me faltaria R$1 no bolso. E essa decisão que eu tomei me levou a chegar aonde eu cheguei. É claro que se passaram 28 anos, e nesses 28 anos a gente tomou muita cacetada. Quem sabe a gente possa um dia contar melhor essa história. Mas eu tomei muita cacetada, apanhei muito, levei porrada, dei prejuízo, recebi muito prejuízo, mas o fato é que nós aprendemos como fazer essa coisa. E aí nesse dia, eu, preocupado com o que ia fazer, fiquei pensando, e pensar é bom, pensar, né, ajuda, desenvolve, cansa, é verdade, porque quando você pensa, você gasta muita energia, mas vale muito a pena. E aí eu cheguei a uma conclusão: eu precisava trabalhar. Cheguei para meu pai e falei para ele: pai, olha, eu já sou um homem. Imagina, sou um homem com 13 anos. Eu já sou um homem. Eu preciso trabalhar. Eu quero as coisas, o senhor não me pode dar, e eu preciso trabalhar. E meu pai, preocupado, falou: tá filho, mas você tem 13 anos, você vai trabalhar com o quê? Eu falei: pai, eu estava pensando, eu sei desenhar. Então eu vou sair por aí dizendo ao povo que eu pinto faixas, que eu abro letreiro em parede. Ou seja, e aqui vai a primeira dica para você. Aqui vai a primeira dica desse primeiro vídeo. Se você tem algum talento especial, se você domina alguma ferramenta, se você é bom em alguma coisa, sabe aquela coisa assim que todo mundo elogia quando você faz? De repente você é uma dona de casa que faz bolos maravilhosos, faz cupcakes maravilhosos, você é uma pessoa que quando canta, encanta as pessoas e todo mundo fala que você tem uma voz de roxinol. Esse é o teu grande talento, esse é o teu grande produto para você vender. Óbvio, depois que você aprende a vender, você vende quase qualquer coisa. Mas vamos pensar dentro dessa linha. Então eu peguei, à época, o talento que eu tinha. Eu sabia desenhar. E eu fui para a rua. Eu comprei um talão de pedido, isso foi em 1989, não existia celular, não existia internet, nós éramos pobres, não tínhamos telefone em casa, eu não tinha cartão de visita, tinha nada. Mas eu tinha um desejo muito forte. O desejo de não mais passar a vergonha que eu passei com a minha namorada. Eu tinha um desejo muito forte. O desejo de não mais incomodar o meu pai para pedir dinheiro para ele, porque eu já era um homem de 13 anos. 13 anos cronológicos, mas na minha cabeça eu já era muito mais velho. Então eu fui à rua, eu saí caminhando e nesse dia eu me lembro que eu andei algo em torno de 13 a 14 quilômetros, batendo de porta em porta, falando com todos os comerciantes que eu pude falar e dizendo: olha, meu nome é Fabiano, eu pinto faixas e abro letreiro. E aí você vai me perguntar: Fabiano, e você sabia pintar faixas? Bom, eu sabia desenhar. Na verdade, nunca tinha pego no pincel. Mas nós brasileiros temos essa capacidade extraordinária. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal estuda, se prepara primeiro para depois fazer. Aqui no Brasil, a gente faz primeiro para depois estudar e depois aprender. E foi assim que eu comecei. Eu fui lá e fiz. E olha que coisa legal. Desse dia, eu voltei para casa com 7 serviços contratados. Parece a conta do mentiroso, né? Mas não é. 7 serviços contratados. O primeiro foi uma faixa de 2 metros com o título Matrículas Abertas. Era para uma escolinha que ficava lá em Olinda, num bairro chamado Rio Doce, e do qual me orgulho muito de ter morado durante muitos anos. Foi de lá que eu parti para construir a minha vida e construir a minha trajetória. E se tem uma coisa que é muito legal na nossa vida, nós devemos honrar
e respeitar a nossa própria história. Afinal de contas, você só é o que é pela história que construiu. Aliás, você não